Olá, estamos começando mais um 5 Minutos de Verdade. E hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante, que eu acho que muitas pessoas têm se esquecido disso, não é? Eu procuro fazer esses vídeos justamente com esse propósito, de esclarecer algumas coisas. Eu não estou aqui para confrontar ninguém, nem para. Não, nada disso, tá bom? É só uma questão de esclarecer alguns fatos que ficam muito obscuros dentro do movimento cristão hoje. Não é? E hoje nós temos aí várias pessoas fazendo um monte de coisas, não é? É, essa coisa de movimento, né? As igrejas, na grande maioria, as igrejas que crescem são as igrejas que estão nesse movimento. Tem igrejas até falando que está vivendo um avivamento, mas é apenas um movimento, né? Isso passa logo. Eu já estou acostumado com isso, já vi isso muito, não é? Então a gente sabe que hoje em dia existem muitas pessoas aí enganando, dizendo que são cristãs e não são. Então isso tudo está previsto na Bíblia também, tá bom? Não se escandalize com essas coisas. Tudo isso está previsto na Bíblia. E hoje eu quero falar sobre Deus falar com o homem. Todo homem, o título é esse, todo homem ou todo ser humano precisa de uma palavra de Deus. O título é esse, tá bom? Todo ser humano precisa de uma palavra de Deus. E hoje em dia existem pessoas, não é, nesse fazer constante, né, que precisa fazer. As pessoas não têm mais se preocupado em ouvir a palavra de Deus. Só se preocupam em fazer, né? E fazem coisas muitas vezes erradas. Porque eu não sei se você pensa assim, mas veja bem, se você não faz aquilo que Deus manda, é um pecado danado, né? Um pecado grande. Mas se você faz aquilo que Deus não manda, o pecado é muito maior. Multiplica muitas vezes, tá bom? Porque aí você está querendo ser Deus sobre a sua própria vida. Então, nós não fomos chamados para fazer as coisas conforme a gente pensa, conforme a gente acha, conforme as pessoas falam assim: ah, mas eu senti no coração. O que diz Jeremias 17:9? Hein? Mais enganoso do que todas as coisas é o coração. Né? Quem o conhecerá? Se você ler o 9 ou 10, aí você vai ver lá que o Senhor conhece o coração humano. Né? Então, fica atento a essas coisas. Por isso eu sempre digo, leia a Bíblia, para você não ser enganado. Se foque na palavra de Deus. Não fique vivendo o que o homem diz para você viver. Viva o que Deus quer que você viva, tá bom? Deus tem um plano perfeito para a sua vida. E você, muitas das vezes, está adiando isso, a sua felicidade completa. Eu vejo pessoas aí nesse movimento todo que tem acontecido, e pessoas acabrunhadas, pessoas revoltadas, pessoas choramingando, pessoas mal resolvidas, pessoas que só vivem fazendo cura interior e nunca resolve nada. Por quê? Porque não obedecem à palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus não precisa de cura interior, tá bom? A própria palavra vai te curando, vai te sarando, vai te libertando, vai tirando os seus temores, os seus medos, vai fazendo com que você seja uma pessoa realmente livre. E esse é o propósito de Jesus, que você seja livre, não seja marionete dos outros, que faz o que os outros mandam, que faz o que os outros querem. Faça o que a Bíblia diz para você fazer. Eu não estou dizendo aqui, quero reforçar isso, para você desrespeitar o seu líder. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você amar o seu líder. Ore para o seu líder. Faça com que Deus cuide dele, tá bom? Que é Deus que cuida de todos nós, tá bom? Deus te abençoe. Eu quero ler um texto aqui, em Josué, né, para a gente não ficar só nas minhas palavras. Josué 1, versículo 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, todos nós que conhecemos pelo menos um pouquinho da Bíblia, sabemos que Josué era o braço direito de Moisés. Para onde Moisés ia, ele ia. Né?
Ele ia para o monte, mas Josué ia também. Só que Josué não subia lá em cima, no cume do monte, né? Moisés ficava ali no meio do monte, esperando Moisés. Eu já tive o privilégio de ter um pastor que gostava muito de monte. E aí, toda vez que ele falava de ir para o monte, a gente falava para ele, pastor, vai ser o monte de Josué ou o monte de Moisés? E ele gostava do monte de Moisés, ele gostava de ir lá em cima. Então, isso é uma coisa que acontecia todo. A prática de Josué era servir a Moisés. Né? E então, Moisés subiu ao monte e ele estava acostumado que Moisés subia ao monte e demorava, né? Demorava bastante tempo lá. Então, ele não estava preocupado. E Moisés morre lá em cima. Deus toma Moisés lá. Né? Deus já tinha falado que ia fazer isso com Moisés. Deus tinha avisado Moisés. Né? Mas não avisou Josué. E Josué estava lá no meio do monte esperando. Até que ele esperou. Aí Deus foi lá e falou com ele. Falou, olha, desce e passa o Jordão com esse povo. Se isso não tivesse acontecido, talvez Josué estivesse lá esperando até hoje. Né? Esperando uma palavra de Deus. Ele não tomou atitude, não tomou a dianteira. Ele não ficou preocupado. Pelo menos eu não vejo isso no texto, tá bom? Eu já vi até pessoas dizer que Josué foi relapso, ele estava com preguiça, que ele não queria compromisso, eu já vi um monte de coisa. Mas não é nada disso, tá bom? O texto é que Josué, ele aprendeu com Moisés a ser obediente à voz do Senhor. Aprenda a ser fiel, a ouvinte. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Não faça coisas simplesmente por fazer, ou porque está na moda fazer, ou porque o seu líder quer que você faça. Pergunte para o seu líder, onde está na Bíblia que eu tenho que fazer isso, ou aquilo. Né? Pergunte isso para ele. Mostre-me na Bíblia. Eu fui chamado de Zé Biblinha pelo meu líder durante muitos anos por causa disso. Porque ele me falava as coisas, eu falava, onde está escrito que eu tenho que fazer isso? Onde está escrito? Onde? Então, eu sempre quis uma comprovação bíblica. E hoje, muitas pessoas não se preocupam com isso. Está voltando lá à Idade Média, né? Que as pessoas acreditam na palavra do pregador, né? O pregador é o máximo, né? E isso está errado. A Bíblia deve ser o nosso norte, não o pregador. O pregador, ele é apenas um vaso na mão do Senhor, tá bom? E se ele está falando com você na hora da pregação, amém. Se não está, vai estar falando com alguém. E isso também, eu fico contente com isso. Eu não vou para a igreja apenas para ouvir uma palavra, eu vou para adorar a Deus. E eu adoro a Deus, eu não quero nem saber quem está pregando, quem está cantando, eu adoro a do meu Deus. Não adoro do jeito que os outros querem que eu adore, porque eu não nasci para isso, para agradar homens. Eu nasci para agradar o meu Deus. Eu tenho compromisso com o meu Deus, assim como ele tem comigo, ok? Eu não estou ensinando você a ser rebelde. Não esqueça disso. Rebeldia não cabe em um cristão. Cristão rebelde não vai para o céu. Acredite nisso. Cristão rebelde não vai para o céu. Amém? Obedeça os seus líderes e ouça a palavra de Deus. Vê se tem consonância o que o seu líder está falando com a palavra de Deus para a sua vida. Deus vai falar para o seu líder, mas vai falar com você também. Essa coisa de Deus só falar com o líder, né, é furada isso. Se Deus manda o meu líder falar comigo, ele vem falar comigo também. Fala, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Antes do meu líder vir falar, ele já fala para mim. Olha, vai acontecer isso, 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 isso. Tá certo? Preste atenção na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Aí você fala, mas, pastor, isso aí foi lá com Josué, lá no Velho Testamento. O que tem a ver com a gente hoje? Tem muita gente que fala isso. Mas veja a situação de Paulo, o apóstolo Paulo. Na minha opinião, é lógico que cada apóstolo teve a sua relevância, mas o maior de todos os apóstolos. Eu já li, acho que umas 4 ou 5 biografias sobre Paulo, eu nunca achei algo assim que fosse discrepante na vida de Paulo. Né? E Paulo, ele estava com um problema muito grande, um problema sério, um problema que ele não tinha como resolver, e ele clamou, e ele diz que clamou por 3 vezes. E um dia, Deus falou com ele, Paulo, a minha graça te basta. Oh, glória a Deus, hein? Ei, você já pensou isso? Quando você ouve isso? Então, ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus.
coma a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus, tá bom? E seja feliz. Seja um crente abençoado, um crente fervoroso na presença de Deus. Tenha comunhão com Deus. Não adianta você ter comunhão na horizontal se você não tem comunhão na vertical. Entendeu? Primeiro na vertical. Primeiro na vertical. Depois na horizontal. Tá bom? Não se incomode que as pessoas não gostam muito de você. Sabe? Isso é normal. Quando a gente é praticante da palavra, as pessoas geralmente não gostam muito da gente. Veja no caso do nosso mestre. As pessoas pegavam em pedra para jogar nele. As pessoas cuspiam nele. As pessoas espancavam ele. Sabe por quê? Porque ele era obediente à palavra do Pai. Ele servia ao Pai. Ok? Deus te abençoe. E não se esqueça do nosso lema. Aquele que não é grato pelo que tem, não é digno de pedir mais. Deus te abençoe.